Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos aprender tudo sobre strings em Python. Então a nossa aula de hoje está estruturada da seguinte forma. Nós vamos primeiro entender o que é uma string dentro de Python. Depois nós vamos fazer uma operação muito interessante com as strings, que é fazer a concatenação, ou seja, somar, usar o nosso operador soma, o maisinho, para fazer uma soma entre uma string e outra, ou seja, fazer uma concatenação. Depois nós vamos comparar strings, dizer se uma string é maior do que a outra. A gente consegue fazer isso também em Python através da tabela ASCII. Depois nós vamos então entender todos os métodos de string e por fim nós vamos aprender como fazer slice, como tirar um fatiamento de uma determinada string. Então vem comigo para a gente saber. Primeira coisa, o que é uma string? Vamos definir esse conceito dentro de Python. Então dentro de Python, uma string é uma sequência de caracteres. O que são caracteres, Romero? Caracteres são letras, são números, são símbolos, são espaços em brancos que são definidos, ou seja, limitados antes e depois por uma aspas simples ou uma aspas duplas. Então, vamos criar uma string, vamos criar uma variável que eu vou chamar aqui de texto e essa variável vai receber uma string, ou com uma aspas simples ou com uma aspas duplas. E dentro dessa string delimitada por essas duas aspas, eu vou escrever uma mensagem. Olá, tudo bem? Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ver que vai criar uma variável texto. E dentro dessa variável texto, existe um conteúdo, que é essa mensagem. Olá, tudo bem? Então, a partir do momento em que nós criamos a variável, nós podemos chamar essa variável e dentro dela tem um conteúdo. Como é um objeto iterável, nós conseguimos procurar uma determinada posição. E aí, lembrando que indexação em Python sempre começa com 0. Então, se eu quiser pegar a posição 0 da minha string, é a letra O. E com isso eu também consigo percorrer todos os caracteres de uma string. Então, se eu colocar para cada caractere em texto e imprimir o meu caractere, eu consigo imprimir então todos os caracteres de uma string. Então observe, é uma letra com acento, é uma vírgula, é um espaço, ou seja, tudo que eu coloco aqui delimitado dentro dessa aspa dupla ou da aspa simples é uma string. Nós podemos concatenar uma string, ou seja, nós podemos juntar uma string com a outra. Imagina que eu tenho uma string aqui que recebe o meu nome, Romero, e uma outra string que recebe o meu sobrenome, Florentino. Se eu quiser o meu nome completo, eu posso simplesmente somar nome mais sobrenome. E aí eu posso dar um print aqui no meu nome completo. Essa minha variável, Romero Florentino. Observe que ao somar, ao concatenar as duas strings, eu estou realmente juntando uma atrás da outra. E para eu deixar um espaço então entre essas duas strings, eu posso somar entre elas uma string que tem um espaço vazio. Então, quando eu faço isso, fica Romero, um espaço Florentino. Okay? Existem outras operações com strings em que a gente vai fazendo, por exemplo, uma adição de uma string atrás da outra. E isso é feito usando o operador da multiplicação, o operador asterisco. Então eu poderia pegar aqui nome vezes 3 e repetiria o meu nome 3 vezes. Romero, Romero e Romero. Tá? A gente também pode comparar uma string com a outra. Ou seja, como assim? Eu posso perguntar, a string ABC ela é maior do que a string BCA? As strings têm o mesmo tamanho, mas quando eu pergunto se uma é maior do que a outra, o que acontece? Nós estamos observando caractere por caractere na string e comparando o seu valor numérico na tabela ASCII. Então, o valor do primeiro caractere da string ABC é o valor A. Esse valor corresponde a 97. E a string BCA, o primeiro é o B, que corresponde a 98. Então, 97 não é maior do que 98. E por isso, essa resposta aqui, dessa expressão, ela é uma resposta falsa. Então, ABC não é maior do que BCA.
Nós podemos também comparar strings maiores, por exemplo aqui, banana é maior do que banana, o B maiúsculo na primeira palavra banana e o B minúsculo na segunda palavra banana, e nós vamos perceber de novo que isso é falso. Por quê? Porque o indicador numérico na tabela ASCII para o B maiúsculo é menor do que para o B minúsculo. Então, nesse caso, banana com B maiúsculo não é maior do que banana com B minúsculo. Ok? Como todo objeto em Python, string possui métodos. Então, primeiro vamos definir uma string, que eu vou chamar aqui de mensagem. E essa string diz o seguinte: você sabe tudo sobre Python? É uma pergunta. Então, se a gente chamar de novo a variável mensagem, a gente vai ver que dentro dela tem o conteúdo, né? Você sabe tudo sobre Python. E nós conseguimos então utilizar métodos para modificar ou criar uma cópia modificada dessa string. O primeiro desse método é o método capitalize. O que o método capitalize faz? Ele retorna para a gente uma cópia da string com o primeiro caractere em maiúsculo e os demais em minúsculo. Então, se eu der mensagem.capitalize, ou seja, o método de string, né, capitalize, o que ele vai fazer? Ele retorna uma cópia dessa string apenas com a primeira letra, ou o primeiro caractere em maiúsculo e todos os demais em minúsculo. Então, observe que a palavra Python, que anteriormente tinha o P maiúsculo, agora tem o P minúsculo. Existe também o método lower. O método lower, ele transforma, ou ele retorna, né, uma cópia da string com todos os caracteres em minúsculo. Então, aqui agora a gente tem tudo em minúsculo. Se eu quiser retornar essa cópia agora com todos os caracteres em maiúsculo, é só usar o método upper. Então, eu vou ter, você sabe tudo sobre Python com todas as letras em maiúsculo. Eu posso também retornar uma cópia dessa string com a capitalização dos caracteres invertidas. Ou seja, onde era maiúsculo vira minúsculo e assim, e vice-versa, né? E onde era minúsculo vira maiúsculo. Então, se eu der aqui uma mensagem, swapCase, eu vou ter então o V, que era maiúsculo, virou minúsculo, o O, o C e o E, que era minúsculo, viraram maiúsculo, e assim para todos os outros caracteres dessa minha string. Existe também o método title. O método title ele retorna uma cópia da string com o primeiro caractere de cada palavra em maiúsculo. Então, se eu der aqui mensagem.title, vocês vão perceber que cada palavra dentro dessa minha variável mensagem, que é uma string, cada palavra vai começar agora com uma letra maiúscula, V, S, T, S e P para a palavra Python. Ok? O método strip, ele retorna uma cópia da string sem os espaços em branco no início e no fim. Então vamos criar aqui para a gente uma string, uma variável, né, chamada mensagem2, onde eu quero copiar ali a mesma mensagem. Você sabe tudo sobre Python, mas eu vou dar 1, 2, 3, 4 espaços no começo. Você sabe tudo sobre Python. E 1, 2, 3, 4 espaços também no final. Então criei essa variável. Se eu chamar ela aqui agora, vocês vão perceber que antes e depois do texto aparece aqui um espaçozinho, que foram aqueles 4 espaços que eu dei antes e depois do texto. Então, se eu quero acabar com todos esses espaços, é só eu chamar a minha mensagem 2, usar o método strip, e esse método então vai acabar com todos os espaços, tanto do começo quanto do final. Se eu quiser acabar só com os espaços da esquerda, ou seja, os espaços do início, é só usar o método lstrip. Então, lstrip vai acabar com os espaços do começo. Se eu quiser acabar com os espaços da direita, é só usar o mensagem.rstrip. Que vai acabar com todos os espaços da direita. Ok? Eu também posso dividir uma string em substrings com base em um separador e retornar isso dentro de uma lista. Ou seja, eu tenho lá uma string que ela é separada, por exemplo, com vírgulas. Ou eu quero separar, sei lá, cada frase e eu sei que ao final de cada frase eu quero dizer que a separação é por um ponto. Então eu consigo separar isso em várias frases e retornar uma lista. Como eu faço isso? Usando o método split. Tá? Então o método split, se eu passar
o split somente, sem nada, sem um separador, ele automaticamente já entende que é o espaço. Então, se eu passo assim, ele vai me retornar, então, uma lista onde cada palavra está separada de acordo com o espaço naquela string original. Mas eu posso passar um ponto, posso passar uma vírgula como argumento para esse método split. Temos também o método join. O que o método join faz? O método join ele concatena os elementos de um objeto iterável, por exemplo, uma lista. Então vamos criar aqui uma lista de nomes. Tá? Eu vou colocar aqui João, Maria e José. Então essa lista aqui de nomes, ela vai ser concatenada em uma palavra. Então vamos usando esse método join. Então vamos criar aqui uma variável x. E como que o método funciona? Primeiro eu passo uma string. Essa string vai dizer como eu vou concatenar esses objetos da lista. Então vamos dizer que eu quero concatenar com uma vírgula e um espaço. Então eu quero juntar todos os elementos dessa lista, separando eles com uma vírgula e um espaço. Então ponto join. E eu passo como argumento para esse join o objeto iterável, que é a minha lista de nomes. E aí por fim eu posso printar aqui o x. Então observe que João, Maria e José foram separados por uma vírgula e um espaço. Se eu colocar uma string vazia, então João, Maria e José ficam todos concatenados, ficam todos juntos. Então vamos trocar aqui e voltar para ficar uma vírgula e um espaço para separar aqui direitinho. João, vírgula, espaço Maria, vírgula, espaço José. Ok? Nós temos também o método replace. O que o método replace faz? Ele retorna uma string, uma cópia de uma string, em que todas as ocorrências de uma determinada ou de um determinado caractere ou uma sequência de caracteres, ou seja, uma palavra, são substituídos por outro caractere ou uma sequência de caractere. Então nós temos aqui a nossa mensagem e eu quero dar um replace, tá? Passando aqui como os argumentos a string anterior que eu tinha, então Python, eu quero trocar para Python com P minúsculo. Então vai retornar uma cópia para mim aqui agora, onde Python está com P minúsculo. Eu posso também verificar se uma determinada string começa com uma letra ou com um prefixo, retornando true ou false, em caso de ser verdadeiro ou ser falso. Então, imagina aqui que eu tenha a string oi e eu quero perguntar se essa string começa com a letra O. Vai me retornar então verdadeiro. Ou eu posso perguntar se essa string termina com a letra O. E vai retornar falso, por quê? Porque termina com a letra I, né? Temos também o método find, que ele retorna a posição, ou seja, o índice da primeira ocorrência de uma determinada substring na string, ou -1 se a substring não for encontrada. Então, vamos pensar aqui que eu tenho mensagem, find, eu quero achar a letra K, por exemplo. Então, retornou -1 por quê? Porque na mensagem não existe a letra K. Se eu quiser retornar a letra P, retorna a posição em que o P maiúsculo apareceu. Temos também o método count, que conta a ocorrência de uma determinada string. Então, eu quero contar quantas vezes aparece a letra E na minha mensagem. Aparece 2 vezes. Eu posso ainda verificar se todos os dígitos ou se todos os caracteres de uma string são numéricos. Então, ó, eu tenho dentro de uma string números. Então, eu tenho o número 5, número 100. Se eu perguntar as digit para essa minha string, a resposta é que é verdadeira. Agora, se eu tiver 1, 0 a 0, perguntar is digit, vocês vão perceber que a resposta é falsa. Por quê? Porque nem todos os caracteres dessa string é um caractere numérico. Eu posso também retornar a posição desse, ou índice, né, dessa primeira ocorrência de um elemento, não só com o método find, mas também com o método index. Então, se eu passar aqui mensagem.index, letra E, eu vou saber que a primeira ocorrência da letra E aparece no meu índice, na posição 8. Eu posso também verificar se todos os caracteres da string são caracteres numéricos usando o método isNumeric, né, que é uma alternativa lá do isDigit. Então, 100.isNumeric vai retornar para a gente que é verdadeiro. Ou ainda eu posso verificar se todos os elementos são elementos do alfabeto, usando o método isAlpha. Então, ó, ABC isAlpha, sim.
todos os caracteres dessa string são alfabéticos. Mas se eu passar aqui no lugar do alvo, passar um arroba, vai me dar a resposta falsa. Por quê? Porque arroba é um símbolo e não uma letra do nosso alfabeto. Eu também consigo determinar o tamanho de uma determinada string. Então, se eu usar a função len para a minha string de mensagem, eu vou ver que o tamanho dela, ou seja, a quantidade de caracteres dentro, delimitado pelas duas aspas duplas, é igual a 28. Além disso, por fim, eu consigo pegar pedaços dessa minha string se eu quiser realizar alguma operação com essa string. Então, se eu fizer mensagem e passar um colchetes definindo a minha posição inicial e a minha posição final, eu consigo pegar, então, da posição 0 até a posição 5 menos 1, que é a posição 4. Eu consigo pegar, então, a palavra aqui, você. E se eu quiser pegar o resto dessa minha mensagem, eu começo da posição em que eu parei, 5, e vou até o final. Por isso que eu não passo nada para o final aqui do meu slice. E continuo aqui, ó, sabe tudo sobre Python. E você? Agora você pode responder que sim, você sabe tudo sobre strings. Então siga o nosso canal, ative as notificações e venha aprender Python com a gente.